Olá, amigos da TV Com, está começando o programa TV Com Debate Praia Grande. Como eu sempre faço no início do programa, eu mostro para vocês como vocês fazem para nos acompanhar. Diariamente no canal 11, aqui da TV Com, na NET, no litoral de São Paulo, a partir das 10h30 da noite, você assiste nosso programa. Segunda a sexta-feira, com 3 inéditos, segunda parte sexta e 2 reprises, terças e quintas. Você pode nos acompanhar também no nosso perfil no facebook.com/TV Com Debate Praia Grande. Lá, alguns dias depois que o programa vai ao ar aqui na TV Com, você tem o programa na íntegra lá, que você pode assistir à vontade, quantas vezes você quiser, no horário que você quiser, no seu tablet, no computador, no celular, qualquer hora. Pode indicar para um amigo que mora longe, falar, olha, assiste o programa aí que é legal, tem um tema legal, é de seu interesse. Pode mandar que dá para assistir em qualquer lugar do mundo. E é também através do nosso perfil no facebook.com que você consegue participar do nosso programa através do nosso inbox. Ali você manda suas críticas, sugestões, sugestão de pauta, pergunta para os nossos entrevistados. De repente você sugere um entrevistado e já quer aproveitar e mandar pergunta também, já manda pergunta por ali, a gente deixa tudo guardadinho aqui na produção. Na hora que a sua indicação vier aqui no programa, nós fazemos as perguntas para eles. E aí você participa também da nossa produção, você ajuda a produzir o nosso programa. Aproveita que você vai estar no nosso perfil no Facebook, dá um joinha lá, né? Dá um like no nosso perfil, que é para dar uma bombada também, a gente ganhar estufar um pouco o peito, não é verdade? No programa de hoje nós vamos falar sobre o Complexo Andaraguá, que é um complexo enorme que vai ser feito aqui na cidade de Praia Grande. Está tendo aí audiências públicas. Nós já apresentamos 2 programas aqui sobre as audiências públicas e hoje nós trouxemos os 2 aqui. Quem nós trouxemos aqui? André Ursini, aqui à minha direita, que é diretor de expansão da ICPAR. Tudo bom, André? Tudo bem, muito prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Vamos conversar mais um pouco sobre o Complexo Andaraguá. Você sonha com isso, não sonha não? Há 12 anos. Temos também aqui, participando junto com a gente, Leandro Avelino, vereador e presidente da Comissão de Vereadores sobre o Complexo Andaraguá. Tudo bom, Leandro? Bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com você, com o André, para trocar algumas ideias sobre esse assunto com os telespectadores aí do programa. É um assunto que leva a gente às alturas. Sem dúvida. Nossa, que trocadilho horrível. Foi horrível, fala a verdade, dá até vontade de começar o programa de novo. Mas vamos lá. André, explica pra gente o que é o Complexo Andaraguá, agora tranquilamente. Lá a gente acompanhou as audiências, lógico, tem todo um fervilhar lá das pessoas participando. Aqui você está mais tranquilo, temos 1 hora para bater papo, fale à vontade. Muito bom. Que é exatamente o projeto Andaraguá? O Complexo Andaraguá é uma plataforma logística, né? As pessoas costumam usar só o termo aeroporto, mas não é só um aeroporto. Eu fazia isso. Ele é uma plataforma logística, onde ele vai integrar o modal da rodovia, da ferrovia, o aéreo a 17 km do Porto de Santos. Então, praticamente, ele integra os 4 modais existentes hoje. Ele está dotado de uma pista de pouso, que vai chegar a 2.600 metros, que é uma pista de pouso que, a nível do mar, atende qualquer aeronave, com 2.600 metros, porque você estando a nível do mar, você precisa de 20% menos de pista do que você tivesse em São Paulo. Tá? E a área de produção, que eu chamo que são os galpões, de 1.100.000 metros quadrados. Além do que, nós temos mais 100.000 metros de hangares nos fundos do empreendimento para guarda de manutenção de aeronaves. Para você ter uma ideia do tamanho disso, o aeroporto de Jundiaí, que existe há mais de 50 anos, hoje ele tem 50.000 metros quadrados de hangar. Então nós temos o dobro da capacidade de Jundiaí. Então, já vai começar com o dobro. É um projeto que está aí já para os próximos 30, 40 ou até 50 anos, ele já está projetado para atender. Vai atender. Então, lá dentro também tem uma torre de hotel, uma torre de escritórios, uma área de alimentação, que é um mall de lojas, né? Na beira da rodovia, na via marginal da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, e ele é um empreendimento voltado para a produção. Por isso que a gente pega esses 1.100.000 metros de galpões e a gente consegue chegar nesse número de 15.000 empregos diretos. Legal. Você falou, né? É um complexo industrial, isso? Complexo logístico com uma pista de pouso. Isso. Porque eu, por exemplo, eu sou apaixonado por avião. Então, para mim, na hora que eu vi, eu falei o tempo inteiro, aeroporto Andaraguá. Para mim era aeroporto. O tempo inteiro. Aí o André me corrigiu outro dia.
mostrou lá no telão, falou, tá vendo? É complexo, empresarial, Andaraguá, não sei o que. Ele não é o aeroporto, até porque o aeroporto, a gente usa ali um sistema que é um negócio chamado aerotrópole, né? Se fosse só a pista, só o aeroporto, o investimento não iria se pagar, porque as tarifas de pouso e decolagens no Brasil que são cobradas são muito baixas, e isso não faz com que pague o investimento. Só o investimento em pista e equipamento nosso lá vão 200 milhões de reais. Então, para isso que a gente precisa desse complexo junto logístico, para que o investimento do complexo faça o pagamento do investimento inicial na pista de pouso. O retorno do investimento da pista, ele se dará depois de 12 anos, 12, 15 anos, vai depender de uma demanda que acontecer no uso da pista, tá? Mas a gente não teria condições de implantar só uma pista. A gente não tem demanda para isso. O Brasil não tem essa característica. É o primeiro aeródromo desse tipo feito no Brasil. Isso é bom a gente citar. Não tem hoje esse modal, esse tipo, essa plataforma logística não tem. Isso aí? Nos Estados Unidos é bem comum. Bastante, né? Eu conheci lá em Dubai, eu conheci um mais ou menos semelhante. Não chega a ser do tamanho do nosso, mas ele está projetado para ter 5 pistas em Dubai. Mas até hoje ele não está dessa forma. Então ele vai ser o primeiro a operar nesse modelo, nesse conceito de plataforma logística. A grande nó da coisa é que vocês não têm um referencial, está fazendo a coisa baseado no que acontece em outros países com outras economias, sim. né? No entanto que no ano de 2015, janeiro de 2015, quando a gente contratou a empresa de consultoria KPMG para montar o estudo de viabilidade econômico-financeira do projeto, não tem parâmetro para avaliar. Exato. Então, o que teve que ser feito? Foi um estudo que demandou 9 meses de trabalho. Nós tivemos que pegar galpões logísticos localizados próximos a outros portos, por exemplo, Rio de Janeiro, ou portos do Nordeste, para a gente saber que tipo de galpão, valor de metro quadrado de galpão. Pegamos galpões logísticos instalados na região do Rodoanel, que está aqui próximo, que são hoje os galpões logísticos mais procurados, né, que interligam todas as rodovias, e pegamos estudos feitos em cima de aeródromos, que hoje atende aviação executiva e aviação de carga. Aí montamos um mix desses produtos, achamos uma média de valor para a gente saber do valor investido, qual é o prazo de retorno, o payback desse investimento, quando ele começa a ter retorno do investimento. Mas a gente não tem um conceito pronto de parâmetro para dizer o seguinte, olha, vamos a um outro estado aqui no Brasil que a gente consiga fazer uma semelhança de preço ou de projeto. Hoje não existe. Vocês vão ser os pioneiros, e vão ser de referência. No dia de hoje, eu acabei de fechar, para você ter uma ideia, que a gente está tão avançado em parte de projeto, que demandou muito tempo de elaboração, que hoje eu fechei o código de ética de trabalho dos colaboradores que irão trabalhar lá dentro. E nesse código de ética do trabalho já está previsto toda a operação, como é que nós vamos tratar, como é que vamos se portar com concorrência, como é que nós vamos se portar, todos os funcionários que irão trabalhar lá dentro já vão ter que obedecer esse código de ética. E isso a gente está registrando isso agora em cartório, para que quando a gente começa a contratar essas pessoas, eles já sejam contratados baseados nesse código de ética nosso. Eu acho isso importantíssimo, né? Que isso aí eu não conheço isso aí. Você trabalha com empresas aí há muitos anos, você deve ter esse contato. Eu nunca vi isso em empresa nenhuma. Normalmente se usa em grandes conglomerados multinacionais. Como a gente eles trazem lá de fora para cá. Eles trazem lá de fora. Como a gente tem um empreendimento que a gente entende que logo de início a gente vai ter que transpor a barreira do Brasil, porque as empresas que vão se instalar dentro do complexo normalmente vão ser empresas que vão vir de fora para o Brasil, de fora do Brasil. E eles já têm o hábito de ter esses códigos de ética. Código de conduta, de ética, de comportamento, de resultado, de impostos, sonegação de impostos, essas coisas não é permitido. A gente tem que ter tudo na transparência, a parte de contabilidade. Então, a gente já está deixando preparado, porque assim que a gente vier receber uma grande empresa, a primeira coisa que eles vão perguntar se nos nossos contratos tem os contratos de código de ética dos colaboradores. E a gente já está, hoje finalizamos essa parte. Agora isso vire regra aqui no Brasil, porque o Brasil é uma bandalheira danada, rapaz. Estamos terminando o plano diretor do empreendimento, também é outra coisa importante que normalmente os empreendedores não fazem, tá? O plano diretor ele vai dar a regra do começo até o fim do empreendimento. Esse empreendimento está faseado em cinco partes,
sendo que a primeira ela vai ter um prazo de 30 meses, que é a pista de pouso e mais uns 400 mil metros de galpões, e depois a cada 2 anos a gente vem com uma nova fase. Então esse plano diretor, ele está desde o começo, desde o início da obra até o final, e depois a gestão da obra depois de pronta, a manutenção, porque a partir do momento que eu fizer a última etapa da obra, eu já vou estar fazendo manutenção na primeira fase, que já vai estar com 8 anos pronto. Então a gente tem todo um plano diretor já pronto também, que está junto com todos os projetos para que a gente venha a fazer esse empreendimento de uma forma muito transparente. Ele vai ser um modelo de gestão de condomínios e plataformas logísticas para o Brasil. Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. Porque a gente costuma pensar, né? O cara começa a construir a casinha dele, então ele faz um muro, não reveste, aí já começa a construir a casa. Quando ele chega lá na última parede, lá que ele cobriu a última parede, o muro dele está caindo. Porque não tem isso, cara. E você, entrou nessa como? Os vereadores se juntaram. Então, Carlão... Se juntaram, criaram uma comissão, que eu acho que é muito importante, até para auxiliar. Sim. Né? Então, na verdade, a gente já conhece aí esse trabalho que vem sendo desempenhado pelo André, por todos os setores aí envolvidos com o projeto na sociedade, nesses 12 anos, como o André brincou no começo, né? E a gente sempre conversando, trocando algumas ideias, eu acompanhando essa luta diária que ele tem aí como trabalho de querer e ter que fazer a coisa acontecer, porque é o propósito que todos os investidores e as pessoas que iniciaram esse projeto há 12 anos atrás se colocaram. Então, eu converso com ele e ele me posiciona do passo a passo, CETESB, das dificuldades por conta do órgão em si ser tão rigoroso como a gente sabe que é e tem que ser. Então a gente vem acompanhando. Precisa ser um pouquinho mais ágil, né? Tem que ser sim, rigoroso, beleza. Sem dúvida. Um pouquinho mais ágil. Agilidade sempre. Mas assim, tem que passar pelos trâmites que tem que passar, né? E aí eu converso com ele, ele sempre me falando, até um momento que veio a notícia da licença prévia e ele veio colocar para a gente também a importância de se ter audiências públicas para envolver a sociedade de Praia Grande nessa luta. E até aí, porque era um requisito, não era? As audiências públicas. Dessa segunda fase não são obrigatórias, mas a gente entendeu que seriam necessárias, porque a gente quer criar uma relação. Nos países mais desenvolvidos da Europa, eles têm uma relação, onde as cidades têm porto, de criar uma relação porto-cidade. Aqui eu estabeleci que a gente tem que ter uma relação aeroporto-cidade. A cidade tem que participar disso. Até uma coisa que eu criei agora semana passada, que eu senti depois das nossas audiências, Leandro, que tem algumas pessoas achando que depois que o empreendimento estiver pronto, que aquilo ali vai ser um caso à parte da cidade, é um empreendimento muito grande, a gente não vai precisar dar satisfação à cidade. Não é isso. A gente está criando uma comissão que na frente eu vou pedir à prefeitura que me indique alguns funcionários, ou da Secretaria de Planejamento, da Secretaria de Gestão, alguns vereadores, para a gente criar uma comissão de 10, 15 pessoas, que essa comissão a gente se encontre a cada 6 meses, para que a gente estabeleça regras, para que a gente estabeleça diretrizes de crescimento e de operação do empreendimento. Então a gente tem o seguinte, não é um empreendimento que vai estar afastado da sociedade, é um empreendimento que vai estar sempre envolvido com a sociedade. Isso que é importante, a gente deixar aquilo que eu falei bem das audiências. Aquilo não é um negócio blindado, aquilo é um empreendimento para todos, para dar oportunidade aos pequenos e aos grandes. Então a gente quer fazer de uma forma muito transparente. As audiências não eram obrigatórias, mas a gente entendeu, até pelas cobranças que os vereadores têm na rua, o empreendimento vai sair, eu não escuto mais falar, o que está acontecendo. Aí sempre que vem um fato, às vezes acaba coincidindo com uma eleição. E aí as pessoas acham, estão falando isso porque está perto de uma eleição. Não é. Aconteceu em 2014 e agora a gente está com 99% dos projetos prontos para atender às exigências da CETESB e a gente entendeu, e o Leandro foi muito rápido de falar, vamos criar uma comissão e vamos explicar à população por que da demora, é complexo realmente, não é pelo nome, mas é uma cidade que a gente está construindo. Para vocês terem ideia, eu tenho 44 quilômetros ali de tubulação de esgoto, de saneamento, de água, quer dizer, várias ruas lá dentro, são avenidas longas. Num terreno que não é firme o terreno aqui da Baixada.
Mas lá a qualidade... A qualidade do terreno é boa? Pelo estudo de solo que nós fizemos, 80% do terreno, o solo é excelente. É excelente. Então a gente conseguiu ali ter sorte nesse ponto, porque embora mesmo ele sendo excelente, a gente tem a necessidade lá de 1.353.000 metros cúbicos de aterro no terreno, que é um volume muito grande. Enorme. Mas o terreno é bom, o solo é bom, vai dar para a gente construir esses galpões aí com 15 metros de pé direito, que é o que a gente quer fazer para fazer um padrão internacional de construção. Então a gente está com esses projetos executivos basicamente prontos. Que maravilha. Tá? Então o que nós estamos numa demanda hoje são pequenos projetos que estão ligados a esses que estão terminados. André, me responde uma coisa, desculpa, Leandro. Não, fica à vontade. Já volto para você, tá? Tem uma hora para a gente jogar a conversa fora aqui. Como é que apareceu essa ideia na sua cabeça? Na verdade começou a ter uma coisa muito engraçada, porque quando começou em 2005, o prefeito tinha sido reeleito, o prefeito Mourão, e ele via a necessidade com a chegada de se fazer uma Copa do Mundo no Brasil, da falta de aeroportos, e surgiu toda aquela ideia de que o Brasil teria problemas de aeroportos, tal, quando na verdade eu sempre, como eu fui estudar aeroporto, eu sempre falei, o Brasil não vai ter problema de aeroporto, o Brasil tem problema de logística. É outra coisa, é saber operar. O Brasil tem o segundo melhor controle de espaço aéreo do mundo, mas o Brasil não permite que se faça operação de pouso e decolagem simultâneo em nenhum aeroporto no Brasil. Então, ao mesmo tempo que a gente tem qualidade num serviço, a gente tem precariedade em outro. Entendeu? Então, é uma coisa assim, o Brasil não tem problemas de aeroportos. Nós temos a segunda maior infraestrutura de aeroportos do mundo. Só perdemos para os Estados Unidos. Só que esses aeroportos, 90% estão ociosos, espalhados pelo Brasil, por falta de investimentos, por falta de infraestrutura. Por que isso? Porque eles não se pagam. E não se pagam por quê? Aí entra um pouco da história do Andaraguá. É o conceito de aerótropole. Se você fizer investimento só em pista, fizer só um aeroporto, não vai dar certo. Você não paga a conta. Então, o que você tem que fazer? Você tem que criar o conceito de agregar o máximo de valores lá para dentro. Vamos levar galpões, vamos levar a universidade. E aí eu comecei a estudar por que o Vale do Silício se transformou no Vale do Silício. Tá? Eu aprendi que o Vale do Silício ele usou 3 regras que eles falam, que são 3 hélices que foram o que fizeram essa roda andar tão rápido. É a universidade, são as empresas e investimento. Então a gente colocou o mesmo conceito do Vale do Silício, a gente tentou trazer para dentro do Andaraguá. Perfeito. A gente está tentando trazer através da Fundação Andaraguá a universidade lá para dentro, nós vamos trazer as empresas e vamos pegar uma parte do valor que nós vamos receber pela locação dos galpões e vamos investir na fundação. Então a gente vai ter universidade, vai ter empresa, vai ter recurso para poder investir lá dentro. A universidade já tem alguma no gatilho, já adiantado? Tenho sido procurado por algumas universidades que hoje não estão na Baixada, universidades do interior que estão querendo vir para cá, a gente tem conversado, mas eu tenho deixado claro para eles que a gente precisa acabar o licenciamento ambiental. Na hora que a gente começar, vai ser através da Fundação Andaraguá que a gente vai trazer a universidade para cá, e aí a gente vai começar a estudar, também temos que estudar que tipo de cursos, porque não adianta isso que eu ia te perguntar ter agora. Curso que não venha... o Andaraguá ele é sempre concebido com parte tecnológica, então a gente tem que trazer cursos que agreguem parte tecnológica, agreguem o futuro, porque a ideia é qualificar a mão de obra, levar a renda per capita do município, desonerar o poder público de saúde e educação. A partir do momento que você dá qualificação, que você dá condições técnicas da pessoa receber um salário, que ele pague plano de saúde e escola para os filhos, você está desonerando o município dessa obrigação que custa caro. Então a ideia é fazer essa transformação com tecnologia. Tecnologia, está incluído nisso aí tecnologia voltada para aeroportos? Totalmente. Aeroportos, automóveis, tenho discutido muito com fábricas de automóveis elétricos, tenho discutido muito com a indústria farmacêutica, todo esse mercado que vai ter grandes transformações em pouco tempo. Nós temos lá esse 1.100.000 metros de telhado, vão ser com placas fotovoltaicas para produção de energia. Nós vamos produzir o dobro de energia que nós vamos consumir, nós vamos ter um excedente de energia ali. Tá? Então ele é todo realmente voltado para a tecnológica de coisas que vão acontecer nos próximos 10 anos. O excedente só com as placas fotovoltaicas? Nós vamos produzir 80 megawatts e vamos consumir só 40.
Rapaz. Vamos ter um excedente aí de energia. Aí Cara, você cara, imagina. fala a verdade, eu quero Não, aí ser você legal, imagina. né? Não. Aí você imagina o cidadão explicar tudo isso para você, falar das coisas que ele, né, vem desenvolvendo. Eu falei, pô, a gente tem que passar essa informação para frente. Porque aquele negócio que ele falou aqui, vocês vereadores, Sim. vocês vão pra rua. O vereador Sim. é aquele cara que ele toma pedrada todo dia. Sim. Tá na rua, Sim. E sofre cobrança, né? só cobrança. O cara fala, pô, eu votei em você. Pode até não ter votado. Eu votei em você, Não, você mas tem que faz dar parte, satisfação, né? tem que isso. Né? Tem um pessoalzinho que você sabe como é que é, né? A coisa acontece. Então, como é que foi, bicho? Então, aí diante você tem que traduzir essa linguagem dele aí, que Exatamente, que é danada a linguagem Não, e a gente, quando ia para a rua falar do assunto, explicar, olha, é um processo que vem de 12 anos, não é algo fácil, não é algo simples, até pela grandiosidade mesmo que ele está esmiuçando aqui para a gente no programa. Então, assim, eu falei, vamos fazer audiência. Apresentei o requerimento na Câmara, o requerimento foi votado, a Câmara aprovou e aí o requerimento trazia a necessidade da realização de 4 audiências públicas como forma de agregar no licenciamento ambiental, agora de instalação, que é o próximo passo aí, né? Mas as pessoas precisavam saber disso. E aí, com isso acontecendo, nesses 4 momentos, foi que aconteceram essas coisas que o André também pontuou em relação à comunidade praia-grandense. Porque as pessoas, quando percebem que realmente há algo sério sendo colocado em prática, opa, peraí, como que isso vai afetar o meu dia a dia? Porque no primeiro momento, eu imagino que algumas pessoas olharam você falando, Sim, e ficaram com desdém. sim, Né? Porque, pô, aeroporto tá aqui, sim. o cara tá viajando, tá inventando um negócio para ganhar voto. Todo mundo passou no ato. Mas a gente também sempre deixou claro também que o intuito maior da realização das audiências era a informação. Sim. Hoje, né, o André vai poder falar até melhor que eu sobre isso, mas existem ainda alguns estágios a serem vencidos, né, um deles em especial fora da alçada aí do poder somente da empresa ou dos vereadores mesmo. A gente depende aí do governo federal para que esse estágio também possa ser vencido. Então, assim, tudo isso acontecendo, né, a gente não podia deixar as pessoas simplesmente assim, não, vamos passar a informação correta, porque se a gente tem a necessidade de informar corretamente, é porque a gente sabe que esse empreendimento acontecendo, a gente vai passar a ter uma matriz econômica definitiva para a cidade de Praia Grande. Vai sair só da matriz do turismo. Além da nossa praia, que nunca vai deixar de ser o carro-chefe, né? Nós temos praia até no nome, eu costumo dizer, então não tem como deixar de ser assim. Mas com certeza, o Complexo Empresarial Andaraguá inserido na economia da cidade, você vai ter uma movimentação na economia em todas as áreas, a imobiliária, serviços, enfim, tudo vai mexer. A vinda de universidades, o quanto vai qualificar isso. Você vai poder ter, por exemplo, o jovem do Vale do Ribeira, por exemplo, não vai precisar de repente pensar só com São Paulo, ele pode pensar em Praia Grande. Sim. Você entendeu? Então, assim, facilitar a vida não só do Praia Grandense, mas até de toda a região. Até faculdade, não precisa se deslocar até Santos. Sim, lógico. Para em Praia Grande. Sem dúvida. Né? E o que você vê disso também, porque a gente nas conversas que a gente teve ao longo, né, do tempo todo aí, as pessoas têm muita preocupação do tipo, mas vai passar caminhão aqui na minha rua, será que está previsto isso? Será que a prefeitura está preparada para atender o tipo de serviço que vai demandar de passar um caminhão aqui na minha rua? O serviço de coleta de lixo, a demanda por saúde, se gera novos empregos aqui, automaticamente vem mais gente para cá, o sistema de saúde da cidade atende? A gente estava até conversando isso hoje na audiência pública. Hoje o Hospital Irmandulce recebe, para não falar 100%, né, mas a esmagadora maioria das demandas de saúde aqui, de Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, São Vicente, por causa da infraestrutura que tem aqui, né, do hospital. E isso acaba prejudicando o atendimento da demanda local aqui do Praia Grandense que aqui mora. Então, tudo isso precisa ser pensado. Mas as pessoas também têm que ter na cabeça que isso também só está acontecendo porque a gente teve, nós vereadores e a empresa, a sensibilidade de falar assim, não, a gente quer fazer com que a
comunidade da cidade possa participar efetivamente disso. Até para ela trazer mais para dentro. Exato. Se a pessoa acalenta um projeto, ela passa a ser mãe e pai do projeto também. Né? E dá mais valor. Sim. Né? Porque senão fica aquele negócio, vocês convidam a Praia Grande inteiro para a inauguração. Leva todo mundo lá, dá um churrasco, aquele negócio, todo mundo lá, fui. Mas não, aqui o pessoal está debatendo. Pô, você falou aqui da pessoa que falou do caminhão, passar na rua dela. Sabe, eu não imaginei que a pessoa fosse se preocupar com isso, né? E é legal, cara. É legal, porque em São Paulo mesmo, teve uma época que construía shoppings e ninguém se preocupava com nada, acabava com as avenidas lá, truncava tudo. E é importante até pontuar, porque até na audiência do Ribeirópolis, inclusive, que foi um assunto muito debatido, porque é o bairro ali, Jardim do Trevo todo, é o bairro que primeiro seria impactado ali, né, com a abertura da Marginal e tudo. As pessoas tinham uma preocupação do tipo, olha, estão querendo falar que o empreendimento vai trazer o saneamento básico. Não é bem isso. Na verdade, a gente está querendo dizer que a discussão a respeito do empreendimento trará a reboque a discussão de uma melhora no saneamento básico. Lógico. Né? Uma melhora no sistema de transporte para atender adequadamente desde ali o Balneário Japurá até a região do Melvi e seguindo em frente sentido até porque, Vilano, o nosso saneamento básico ele vai ser todo tratado numa estação de tratamento de autônomo, né? E a gente vai fazer 90% do reuso de água no próprio empreendimento. Que beleza. Então a gente vai consumir bem pouco água e a gente vai produzir o mínimo de esgoto possível, porque isso vai ser tratado e vai ser utilizado no próprio empreendimento. Ontem nós fizemos ali no Melvi, o vereador Leandro está presente, a doação de mais 100 mudas de árvore cerejeira. E o prefeito Mourão participou e ele me perguntou, vocês já têm escritório na cidade? Eu falei, temos, no próprio terreno. Mas vocês não vão montar o escritório? Eu falei, vamos, no próprio terreno. Lá vai ser meu endereço, lá é onde eu vou estar todos os dias. Sim. Porque tudo que acontecer vai acontecer lá dentro, todos os problemas que acontecerem vão estar lá dentro, e todas as pessoas que tiverem que falar comigo vão lá dentro. Porque as pessoas vão ter que ver. Então a gente vai montar uma estrutura ali para as pessoas poderem olhar a obra, acompanhar a obra. A gente vai fazer de uma forma com que todo mundo tenha acesso a saber o que está acontecendo ali. Tem que ser no próprio local. Eu acho que é perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso intervalo? Já deu a primeira meia hora aqui do nosso bate-papo. Vamos. E nós ainda nem demos uma largada. Nem começamos. Nós vamos tomar uma golinha d'água, voltamos já com o segundo bloco do programa de hoje, conversando com o André Orsini, que é diretor de expansão da ISPAR, e também com o Leandro Avelino, vereador e presidente da comissão de vereadores, que também está ajudando aqui em toda essa parte aí do complexo Andaraguá. Voltamos já. Um banho de 30 minutos desperdiça 486 litros de água, o que é água suficiente para matar a sede de alguém por 8 meses. Tome banhos mais rápidos e não desperdice água. Ela já está faltando para muita gente. Muito bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, TV com Debate Praia Grande.
No início do primeiro bloco, eu mostrei para vocês como vocês fazem para assistir o nosso programa aqui na TV Com. Agora vocês estão vendo aqui na tela e também como vocês fazem para nos acompanhar através do facebook.com/TV Com Debate Praia Grande, que também está aqui na tela. Então você já sabe direitinho, a gente vai dar sequência na nossa conversa de hoje. Nós estamos conversando com o André Orsini, diretor de expansão da ICIPAR, e também com o vereador Leandro Avelino, que é presidente da comissão de vereadores do complexo que desenvolve, que ajuda a desenvolver aqui, que discute na cidade, o Complexo Industrial Andaraguá. Eu vou aprender a falar esse nome, Complexo André. Empresarial Andaraguá. Complexo Empresarial. É legal, vai ser inaugurado e eu não vou aprender como falar. Eu já chamei de aeroporto, Complexo Industrial. Tenha paciência comigo, eu estou ficando velhinho, tá, André? André, tem algumas perguntinhas aqui. Deixamos alguma coisa pendente do outro bloco? Não, né? Você estava falando o quê? Não, só para complementar, logo você vai falar Andaraguá, todo mundo vai saber onde é que é. Não vai precisar nem do... Ah, sim. Logo o nome já... Eu também acho. Na verdade, a empresa chama-se Complexo Empresarial e Aeroportuário Andaraguá S.A. Eu acho muito comprido. Eu prefiro estabelecer como Andaraguá mesmo. Vai ficar Andaraguá. Como ficar no nome dos bairros, né? Sim. Vai ficar, com certeza. Temos algumas perguntas, tá? Vamos pegar uma pergunta, então, das pessoas que fizeram durante as audiências públicas, né? Então, o pessoal tinha algumas dúvidas e essas dúvidas a gente está trazendo para cá. Então, a gente vai soltar a pergunta aí e o André vai responder daqui. Vamos lá, a primeira pergunta. Boa noite, parabéns aí pela apresentação. Meu nome é Jônio, estou representando o presidente do CREA São Paulo, Giro Vinícius Marquesi Marinelli. E a minha dúvida acho que para você é simples. Qual é o cronograma atual de implantação do empreendimento? Júlio, o empreendimento vai ser implantado em 5 fases. A primeira fase é a pista de pouso e 450 mil metros de galpões. Isso vai demandar 30 meses de obra. Depois, a cada 2 anos, a gente vem completando mais 200 mil metros de galpões. No total, isso deve chegar a 10 anos. Aí você pode perguntar, mas por que 10 anos? Isso está dentro de um estudo de demanda da capacidade de absorver esses galpões. Esse estudo feito pela KPMG chegou nesse número. Se a gente conseguir antecipar isso, a gente consegue antecipar as fases, até porque a infraestrutura do empreendimento vai ser feita de uma única vez. Então, o nosso cronograma é para fazer em 5 fases, chegando a 10 anos, podendo antecipar de acordo com uma demanda que pode vir a acontecer. Maravilha, antecipando melhor para todo mundo, Lógico, né? Mas aí já está feito um estudo que é para trabalhar com tranquilidade. Um estudo bem real. Esse estudo ele não teve uma estimativa otimista, ele teve uma estimativa real, bem né? real. Eu acho que ele tem que é ser, bem pé no chão. A gente tem que parar com esse negócio de viajar na maionese, né? Pelo amor de Deus. Dentro do nosso grupo econômico, a gente nunca usou esse tipo de estimativa que a gente viu acontecer agora nos últimos anos no mercado. A gente sempre fez as coisas muito com o pé no chão, muito realista, para que a gente não venha a ter surpresas negativas lá na frente. Então a gente sempre trabalhou muito com o número correto, aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente tem condições de fazer. A gente não promete nada que a gente não consiga fazer. Eu nas audiências fui muito firme em falar o que eu consigo fazer é isso, é dessa forma. Então a gente sempre trabalha bem realista para que as pessoas depois venham dizer o seguinte, realmente aquilo que eles falaram aconteceu e é uma credibilidade que eu espero ter com a cidade de Praia Grande sempre. É melhor o pessoal ficar espantado porque você conseguiu adiantar uma etapa do que ficar criticando porque depois atrasou. nos cobrando. Né? Até porque a gente tem visto aí, infelizmente, os terremotos que aconteceram aí no México e vêm acontecendo, os furacões que estão acontecendo no Caribe. Aí fala, o Brasil é uma beleza que não tem nada disso. O Brasil não tem terremoto, não tem furacão. Mas na realidade o Brasil tem terremoto. Viu? Todo dia tem um terremoto novo nas notícias aí. Cidade de Brasília tem o epicentro. Lá no Palácio Central tem bastante. O epicentro é Brasília. Acontece as placas tectônicas de Brasília se movimentam, bagunça o Brasil inteiro. Então Então aquele negócio, se não fizer um estudo muito bem elaborado, pé no chão, como você falou, mesmo assim, ainda sofre uns trancos no meio do caminho. Ele pode sofrer, mas a gente está preparado para isso. Exatamente. Por exemplo, a primeira fase que a gente está começando, a gente já tem uma negociação feita com um fundo de investimento que ele vai aportar o dinheiro, o recurso necessário para que ela seja completada. Então as coisas são feitas de uma forma muito bem planejada.
Maravilha. Durante as audiências públicas, Leandro, tiveram perguntas, né? Perguntas assim, as mais diferentes possíveis. Eu achei muito legal isso aí, porque abriu o leque. Também gostei. Né? Abriu o leque. Teve gente perguntando lá de animais, né? É a pergunta que nós vamos colocar aí mais para frente para vocês. E gente perguntando por exemplo, se a pista de pouso comporta um 767. Ela comporta qualquer tipo de aeronave. Com esse tamanho a nível do mar, ela comporta qualquer tipo. Até o Antonov, que é o maior cargueiro do mundo, desce em Cabo Frio para a Petrobras numa pista de 2.600 metros. E aqui a nossa vai ter 2.600 metros. 2.600, né? Exato. Porque numa das audiências alguém falou assim, não dá para esticar ela até 3.000. Não dá. Hoje não dá e não haveria necessidade. O que na verdade a gente precisa ali é ter a largura que a gente planejou, 45 metros, e a resistência de piso que a gente planejou, que é o PCN. Nós temos um PCN lá de 85. Isso é a espessura de concreto, faz com que a gente consiga receber qualquer avião. Porque vai vir carregadinho, né? Sim, vamos vir. Vai vir carregadinho. Aqui vai ser um centro logístico. É um centro de distribuição logística. Vai vir avião carregado e vai sair avião carregado também? Sim, a ideia é essa. A ideia de plataforma é essa. A gente diagnosticou aqui, que eu sempre cito o exemplo das roupas, que as grandes magazines hoje importam a grande maioria da China e chega tudo no Porto de Santos. Daqui ela vai para São Paulo. Lá eles etiquetam, fazem o acabamento e distribuem para o Brasil. Por que não a gente fazer isso aqui na região, se nós estamos a 17 quilômetros do porto? Aí essa distribuição a gente pode fazer pelo aéreo. Por quê? Porque você pega um avião pequeno que voa a 1.100 quilômetros, você consegue colocar ele faz uma cobertura de 90% do Brasil. Então a gente consegue distribuir quase que para o Brasil todo. Já vai prontinho, né? Já vai pronto, acabado, definido. Então a gente consegue. O que diferencia de trazer essa empresa para cá são alguns pacotes de incentivos fiscais que a gente já está negociando aqui com a prefeitura. Essa é uma pergunta que a gente tem lá no final também. A pergunta do Nísio, que ele fez também durante uma das audiências, é que se no futuro o aeródromo, no caso, vai ser transformado num aeroporto comercial. Não pode. De passageiros. Não pode. A aprovação dele na ANAC, a autorização, ela tem expresso lá que é vedada a exploração comercial. Isso quer dizer que eu não posso cobrar tarifa e decolagem de pouso de avião com passageiro. É aquela tarifa que é cobrada de R$ 34,20 quando você compra uma passagem aérea. No nosso caso, ele pode fazer a aviação geral menos a aviação comercial, que é o passageiro propriamente dito, tipo São Paulo-Rio, São Paulo-Belo Horizonte. A gente pode fazer aviação geral, que é tudo menos a aviação comercial. Táxi aéreo, helicóptero, manutenção, tudo isso a gente pode fazer. Que maravilha. Vai ser ótimo isso aqui, né? Mais uma vertente de empregos, né? De empregos, é verdade. A parte de manutenção eu acho perfeita. A parte de manutenção de aeronaves, eu me recordo quando criança, no Guarujá, a base aérea tinha isso. Tinha. E depois, quando eu fiz um empreendimento nos Estados Unidos, no ano de 97, eu cheguei a conhecer um rapaz formado no Guarujá que atualmente trabalhava no aeroporto de Miami, fazendo manutenção de aviões. Então, por quê? Não era um Joselito, não, né? Não me recordo. Tem um cara no YouTube, ele tem um canal Aviões e Música. É o Lito. Ele nasceu aqui no Guarujá, tá? Ele fez base aérea e hoje ele trabalha no aeroporto de Guarulhos. Uma empresa estrangeira, mas ele trabalha no aeroporto de Guarulhos. Na hora que você falou aqui, me veio a cabeça, porque eu sigo ele. Porque essa qualificação é uma qualificação, ela é universal. Ela serve, porque o avião é o mesmo. É o mesmo fabricante, Airbus, a Boeing. Então a manutenção pode servir em qualquer aeronave. Então por isso que esse pessoal acaba se espalhando pelo mundo. A maior quantidade de pilotos, de nacionalidade de pilotos na Etihad, que é uma companhia aérea de Abu Dhabi, é de brasileiros, oriundos da antiga Varig. Hoje esse pessoal todo trabalha em Abu Dhabi. E também porque o salário lá é ótimo. Meu amigo. Outro dia, Ave Maria. O salário e os privilégios. E os privilégios, meu amigo. Os privilégios que eles têm. Ave Maria. Eu ia para lá tranquilamente. Abu Dhabi está crescendo. $17 mil, meu amigo. Abu Dhabi está crescendo muito e o Sheik tem uma política muito agressiva lá de conquistar esse mercado da Emirates, né?
Então ele tem investido Que muito. é outra também muito boa. Né? Que são primos, né? A história começou porque um primo não quis emprestar o avião para o outro e um falou, então vamos montar uma companhia aérea amanhã. E comprou 50 Boeings e começou a comprar a companhia aérea. Lá é uma outra realidade, né? Totalmente negócio diferente daqui. Então isso acontece assim, o cara fala, eu vou construir uma cidade no meio do deserto. Vai lá e constrói. Não, aqui não tem ilha. Não, eu faço Você sabe uma curiosidade? Eu tive duas passagens. Durante 15 anos eu visitei muitos portos no mundo e aeroportos. Um aeroporto do mundo me chamou muita atenção, que é o aeroporto de Chicago. Ele opera 5 voos simultâneos em pouso e decolagem. O aeroporto de Chicago é aquele que passa em cima de uma avenida? Passa em cima, passa por baixo, passa de tudo quanto é jeito lá. E eles fazem uma operação lá que é uma coisa extraordinária. E é um aeroporto público administrado pela cidade. Eles fazem reuniões anuais, eles fazem planejamento de investimento. E na parte de portos, 2 coisas que me impressionaram no mundo, logicamente, Hong Kong, o maior porto do mundo, que eu vi uma foto do que era a ilha e 5 anos depois do que era o porto. E eu esperei o pessoal falar, e aí eu vi que tinha uma colônia de pescadores ali, e eu perguntei para a pessoa, o que vocês fizeram com os pescadores? Ele virou para mim e falou assim, avisamos que eles tinham que sair. O porto é mais importante do que eles. Então era a forma que eles tinham de conseguir fazer e em 5 anos se tornou o maior porto do mundo. E a outra foi em Dubai, quando nós visitamos o porto, que o Sheik quis ir conhecer a comitiva, porque eles são sócios no Porto de Santos, da Embraport, né, junto com a Odebrecht, e na saída eu me apresentei ao Sheik e começamos a conversar, perguntei se ele conhecia o Porto em Santos, ele falou que não conhecia, mas que viria aqui para conhecer, e eu falei para ele da questão do licenciamento ambiental, como é feito o licenciamento ambiental. E o Sheik me respondeu, o licenciamento ambiental é a coisa mais importante que nós temos hoje aqui. Os nossos cuidados com o licenciamento é a coisa primordial para um empreendimento. Eu falei, mas quanto tempo demora? Ele falou, 15 dias. Eu tive uma reação, ele botou a mão no meu braço e falou, mas eu vou baixar. Ele entendeu que eu estava achando que era muito tempo. E quando no contrário eu falei para ele, o senhor não sabe, mas a Embraport, da qual o senhor é sócio, ficou 11 anos fazendo licenciamento ambiental. E caiu. Aí ele falou, eu não sabia disso. Eu falei, porque quando o senhor comprou a sociedade, o porto já estava começando a construir. Mas foi uma curiosidade que eu tive, porque por que as coisas acontecem? Porque é outro mundo. Porque existe um planejamento, existe uma diretriz que diz, tem que acontecer em tal ano. Né? E aquele negócio que nós falamos, né? As licenças são necessárias, óbvio. Mas são muito morosas. Eu até tenho conversado, discutido muito essa questão, já conversei algumas vezes com o governador Geraldo Alckmin, e eu tenho falado o seguinte, eu jamais faria um investimento no Andaraguá, eu como responsável na implantação do empreendimento, de 1 bilhão e 500 milhões de reais, se eu não tivesse tudo certo. Porque é simples, é só você chegar, quando eu tiver com o empreendimento pronto, que eu tiver que cortar a fita, eu não tenho a licença de operação da CETESB. Eu ficaria com o empreendimento parado e o dinheiro jogado fora. Então, porque você pode ser visionário, que eu acho que é um projeto desse, mas não é louco. Exato, mas ninguém é louco de investir um dinheiro desse tamanho se não fizer correto. É lógico. Porque chega lá na frente você não consegue inaugurar. Então o que eu acho que deve ser a forma de agilizar? Eu acho que tem que ser ter uma diretriz e falar o seguinte, olha, você vai seguir essa diretriz dessa forma. O empreendimento está acabando, como é feito um processo de prefeitura. Você aprova seu projeto, constrói. Quando você vai pedir o habite de um prédio, de um empreendimento, a prefeitura vai lá fiscalizar. Se não tiver correto, não dá o habite. O licenciamento ambiental tem que ser feito da mesma forma. O que adianta eu fazer um investimento lá de 1 bilhão e 500 milhões de reais se eu não vou conseguir cortar a fita para inaugurar um empreendimento? Vou ficar com o empreendimento parado. E o que é pior? Aí as pessoas pensam, mas aí você entra com uma ação judicial, consegue uma liminar, tal. Mas e o meu problema que hoje eu venho falando, quando eu comecei a falar aqui, a transparência, eu perco a minha credibilidade no mercado. E tem que ser um diferencial, né, André? Porque então não é possível. A gente trabalha dessa forma. Por isso que quando o Ministério Público entrou com a ação civil pública em 2015, querendo anular a aprovação do empreendimento, eu estava tranquilo. Por quê? Porque a gente sabia que nós não temos nada fora daquilo que foi estabelecido pela CETESB. Porque é um processo de transparência, é um processo claro, é um processo planejado e é essa forma que a gente quer atuar no Andaraguá.
Show de bola. E a gente não vê só isso na questão de documentação, como ele está falando, mas eu acho que tem que ser dito também que o fato de trazer discussão para as pessoas, esse envolvimento que a gente fez com as audiências, também mostra que essa relação do empreendimento com a cidade ela é enxergada diferente do que muitas pessoas, infelizmente, estão acostumadas a pensar, de que vai chegar, vai fazer acontecer. A gente chegou a escutar em audiências... Era isso que eu ia te perguntar agora. A gente vai ser expulso das nossas casas. O termo foi esse. Hong Kong. O cara falou, né, com a colônia, sai de lá que nós vamos construir. Quer dizer, isso é inconcebível, isso não vai acontecer porque não pode acontecer. Exato. Né? Tudo vai obedecer um ordenamento. Agora, especulação imobiliária, isso tem em qualquer lugar, a partir do momento que Mas ninguém é obrigado a vender a sua casa. Exatamente. E nem será expulso se isso não acontecer. Então, assim, é importante que a gente, a partir de agora, possa... com o início das audiências, mas permanecer esse assunto de forma recorrente no noticiário, nas nossas discussões, para que a gente possa realmente, a cada dia que passa, integrar ainda mais o empreendimento à vida da cidade. Com a gente aqui vocês podem contar o tempo, se você fazer um período aí de tempo em tempo. Carlão, vamos voltar aí para conversar, para falar as novidades. Está aberto aqui. Viu, Carlão? Eu acho importante o vereador Leandro falar isso pelo seguinte: a gente percebe que a população acaba se transformando numa massa de manobra. O que acontece? Alguns líderes que às vezes têm algum cunho político, ele tenta manipular a população naquele objetivo que ele quer. O que é ruim. Que nós tivemos casos, a audiência do Ribeirópolis foi a audiência que eu mais gostei. Foi a que houve mais discussão. E eu falei para o Leandro, eu ficaria lá até 2, 3 horas da manhã respondendo e debatendo, que eu gosto disso. Eu gosto de planejamento urbano, eu gosto de desenvolvimento, e eu sei que tudo que é novo gera receio, gera medo. Então, a primeira coisa que a pessoa fala é não, o desconhecido, né? Então, eu acho que não pode deixar com que essas pessoas, esses supostos líderes, que eu acabei depois descobrindo que uma pessoa que estava no Ribeirópolis, nem no Ribeirópolis mora. Então não pode deixar com que ele faça a cabeça dos moradores que estão lá com esse tipo de especulação que ele foi plantar lá. E eu me propus, até eu falei para eles, criem uma comissão de moradores, sejam 10, 8, 12, e me chamem para um debate lá, que eu volto lá quantas vezes seja necessário. Que eu acho que na hora que eles entenderem o nosso objetivo, que é o empreendimento, que a gente só quer que eles se qualifiquem e trabalhem, porque uma das coisas que eu acho que eu ainda não consegui transmitir é que o meu sucesso depende do sucesso deles. Se eles não se prepararem, não se qualificarem, não adianta nada que eu não vou conseguir trazer uma multinacional. Porque a primeira pergunta que vai ser feita para mim é referente à mão de obra. Ninguém vai montar uma empresa com 1000 empregos se não tiver mão de obra qualificada. E nós sabemos que no mundo todo fala-se da mão de obra do brasileiro. Sim. Né? É uma mão de obra barata, mas também não é qualificada. Sim, eu não sei se você sabe, por que São José dos Campos hoje é um referencial em tecnologia. Porque lá atrás, quando a Embraer quebrou, que hoje a Embraer é uma das maiores empresas do mundo, a Embraer quebrou, mas a Embraer deixou um legado de gente altamente qualificada. Essas pessoas ficaram sem emprego, mas elas tinham qualificação. O que eles começaram a fazer? Muitos começaram no fundo de casa, consertando equipamentos, prestando serviço para algumas empresas em São Paulo e tal. O tempo passou, esse pessoal cresceu, esse pessoal começou a montar a empresa e hoje São José dos Campos é uma referência na área de aviação, na área de manutenção de aeronaves, porque lá atrás, há 20 e poucos anos atrás, quando a Embraer teve problema, esse pessoal já era qualificado. Então, a qualificação faz a diferença. Exatamente. Não tem jeito, não é um trabalho, não é um trabalho que acontece do dia para a noite. É uma coisa que a gente falou muito nas audiências. Qualificação, se preparar para isso. Mas o resultado vem. Desde que você esteja preparado, o resultado vem. Por quê? Porque a gente vai ser uma referência. Praia Grande eu sempre qualifiquei como uma cidade do futuro. Praia Grande tem 220 quilômetros de cabo de fibra ótica enterrado na cidade. Ela tem uma infraestrutura viária muito boa. Então, ela é uma cidade preparada. E outra, ela tem grandes áreas permissíveis para que grandes equipamentos se instalem. Então, ela é uma cidade preparada para o futuro. Só que não há cidade preparada para o futuro sem povo qualificado. Exato. Então, o povo tem que fazer a parte deles, tem que se qualificar. Mas eu fiz faculdade. Faculdade hoje todo mundo tem. Verdade. Hoje a faculdade não é garantia de emprego. Não tem nada.
Entendeu? No atual fase O que a cara gente tem que tá, fazer faculdade e tem que se tornar um bom profissional. na atual fase que a gente está entrando E hoje no aprimorar. mercado mundial, E o nosso versátil, network vale mais do que a qualificação. Sim. O nosso relacionamento hoje é o que vale muito dinheiro. Por quê? Porque uma pessoa bem relacionada é uma pessoa de atitude. Você pode pegar os estudos e olhar, eles querem pessoas que são tem um network grande, são bem relacionadas. Por quê? Porque são pessoas de atitude, são pessoas Influenciadoras. que participam de congressos, participam de convenções, dão um palpite, falam. E essas pessoas, na hora que a empresa tem um problema, elas têm um relacionamento fácil de resolver. Isso hoje vale mais do que falar, eu fiz a faculdade, mas eu não consigo um emprego. Mas a faculdade hoje é um básico, não é um algo a mais. O algo a mais hoje, o diferencial, está naquela qualificação que às vezes você faz a mais. E também a Ontem proatividade, mesmo, né? Não sei se você reparou, tinha uma mocinha lá que foi patrulheira na prefeitura 10 anos atrás, hoje está formada, bióloga, trabalha na Secretaria de Meio Ambiente. Quer dizer, ela estudou, ela foi atrás, entendeu? E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que ela foi fazer foi se apresentar. Oi, seu André, lembra de mim? Eu não lembrei. Falei, tudo bem. Então, quer dizer, as pessoas têm que acreditar que o retorno vem. É o nosso caso. Não adianta eu fazer um trabalho de 12 anos e investir o que a gente já investiu de dinheiro se eu não acreditasse que o retorno vem. É aquilo que a gente estava conversando agora, do pessoal da Varig. Né? O cara qualificado aqui, ainda aqui vai ser básico, né, na área aeroportuária, básico não, vai ser preponderante na parte aeroportuária, o cara fica de saco cheio aqui, perdeu o emprego aqui, vai trabalhar em Dubai, vai trabalhar na China. Sim. Tem campo pra caramba, tem brasileiro em tudo quanto é lá. Mas o que é? O brasileiro com iniciativa. Sim. É o cara que se aprimora. Nos próximos 10 anos, quem não souber falar inglês vai ser considerado analfabeto. Exatamente. Porque a língua universal do inglês, a própria França, eu estive em Paris agora em julho, a própria França que não se rendia ao inglês, Está se rendendo? hoje não tem uma lanchonete que não atende em inglês. Nossa, era horrível. Todo na França, meu todo Deus. mundo percebeu que a língua universal é o inglês. Antigamente você chegava em Paris, você pedia um sanduíche, uma água, a pessoa não fazia questão de entender. Agora eles fazem questão de te entender no inglês. Então, ao contrário, porque eles perceberam que o inglês não é uma língua dos Estados Unidos. O inglês é uma língua universal. Do mundo. A China usa o inglês. O chinês, num táxi, quando eu pego um táxi em Hong Kong, ele se esforça para entender o inglês. Eles falam um inglês lá que é difícil a gente entender, né? Mas eles procuram nos atender. Sim, claro, vai na mímica, eles falam do jeito Eu tive deles. com o prefeito Mourão, visitamos 5 portos. Visitamos Shenzhen, Ningbo, Hong Kong, Singapura, tinha mais um porto que eu não me recordo. E a gente fomos atrás de empresas de operadora logística lá, pegamos bastante táxi. Todos se esforçavam para nos entender. Além dessa questão da versatilidade para o mercado de trabalho, que tem que ser de todo mundo, não é só das pessoas que querem trabalhar no complexo. A cidade vai ter que se aprimorar. É importante colocar, porque às vezes a gente fala isso e as pessoas falam assim, poxa, mas o que o poder público vai fazer para eu poder me qualificar adequadamente? Qual é o curso que vai ser oferecido? E tudo isso virá no momento certo, adequado, quando as coisas estiverem mais concretas. Mas às vezes me assusta a pessoa abordar a gente falando isso, porque na verdade a gente está falando da vida dela, da qualificação para a vida. E ela fica ali simplesmente, poxa, a espera, né? o passarinho poder dentro do ninho, né? De boquinha já aberta. que eu esperando. preciso me qualificar, já que não dá para reservar emprego só porque a pessoa mora na Praia Grande, que era uma tônica das conversas nossas. Era uma pergunta também que tinha aqui. Quantos empregos tem para Praia Grande? Vai ter emprego para Praia Grande na mesma proporção de que você esteja qualificado para a vaga que vai ser oferecida. Né? Se você mora na Praia Grande, se você mora em São Vicente, se você mora em Santos... Não vai ter cota, vai ter competência. Exatamente. Né? Então, assim, precisa começar a mudar. É mais um assunto que nasce dessas discussões que a gente trouxe aí ao longo do mês de agosto. O pessoal está muito mal acostumado. Infelizmente, Está mal acostumado, Léo. Infelizmente. Sou sincero em te dizer, o pessoal aqui no Brasil está acostumado, é paternalismo, é bolsa isso, é bolsa aquilo,
que nem a pessoa que falou contigo, o que vão oferecer? Não vai oferecer, meu amigo, corre atrás. Eu sexta-feira, eu fui fazer... Você acha que alguém deu esse complexo na mão do André? Ofereceu para ele? Eu sexta-feira... Tá 12 anos correndo atrás. Que não vai haver, não é que não vai haver também. Sim, vai ter, mas de acordo com a demanda. Você vê a acomodação. Exato. Pô, eu vou, poxa, peraí, eu vou monitorar, eu vou acompanhar mais de perto, então, para ver onde eu me encaixo. A pessoa quer saber o que virá de oferta de cursos por causa do empreendimento. Não, o que vem de bom para mim. É o jeitinho brasileiro de querer levar vantagem. No fundo, perdão, é o poste fazendo xixi no cachorro, né? É o contrário. É verdade, é verdade. Ele quer saber o que vai sobrar para ele. O que vai. Não importa o que dizer, ele quer saber o que não vai me interessa sobrar. o que você vai fazer, o que eu vou ter de vantagem nisso aí. Sabe? É o jeito, é o jeito do, não é o jeito do brasileiro que eu queria falar, é a consciência do brasileiro. Você chega na Europa, você chega nos Estados Unidos, o povo não pensa desse jeito. O povo chega lá, você fala que vai fazer um negócio, você fala, opa, então vou fazer um curso assim, assim, assado, que eu quero trabalhar como controlador de tráfego. Isso mesmo. Sabe, eu quero trabalhar, trabalhar na manutenção. Sexta-feira eu fui fazer uma reunião numa prefeitura e eu fui colocar o meu carro num estacionamento e eu percebi que era melhor entrar de ré, eu fiz a manobra, entrei de ré e o rapaz falou assim para mim, o senhor já foi manobrista? Eu falei, já. Ele olhou para mim e não acreditou, né? Quando eu voltei, que eu estava um pouco atrasado, eu falei para ele assim, fui manobrista, trabalhei em ferro velho com 11 anos de idade, desmontando o carro, entendeu? E todo dia eu aprendo uma profissão nova, que é verdade, todo dia aprendo. Eu não sabia como fazia para descer e subir avião, eu fui aprender. Então, a gente tem que todo dia se reciclar, todo dia aprender. Eu vou a Brasília amanhã, chego quinta-feira, chego para um simpósio sobre logística. Eu desço de Congonhas, vou direto para lá, almoço, fico até as 2h30 da tarde e saio para fazer uma reunião fora. Então, a gente tem que aprender todos os dias, a gente tem que estudar todos os dias. Eu costumo dizer o seguinte, o que você aprende não faz a cabeça crescer. Né? A gente já tem a cabeça no tamanho, ela não cresce mais que isso. E o cérebro, ele aceita. Então, tem que aprender muita coisa. Tem que aprender de tudo. A vida é um eterno aprendizado. Exato, você entendeu? E é gostoso isso. Né? Que nem você falou, não sabia como subir e descer o avião. Agora sabe. Tem que aprender. Entendeu? Provavelmente, não sei se você é piloto ou não, mas se a gente pegar o avião, a gente derruba. Mas que a gente sabe como é que funciona, sabe. Eu vou falar para você, agora não derrubo, porque depois que a gente começa a aprender, a gente fica curioso. Bota ali no piloto automático. Eu agora costumo ir lá na frente com o piloto para ficar prestando atenção e ficar aprendendo, né? Então a gente vai, eu fico perguntando para o piloto, por que isso, por que aquilo, por que no helicóptero tem essa lãzinha aqui na frente? É para ele saber a direção do vento quando o helicóptero está no solo. E aprendi várias coisas. Se você não tiver a direção do vento, olha o pássaro nunca voa de costas para o vento, sempre de frente. A gente vai aprendendo todos os dias. É o jeito, é a vida. É necessário. Bom, estamos chegando no finalzinho do programa. Vocês vão voltar aqui uma outra vez. Estou à disposição. Tá? Quando vocês tiverem tempo aí, acertem a agenda de vocês aí, que eu sei que a agenda de vocês é super complicada. Estamos à disposição. Muito obrigado. Isso, tá? O programa está aqui para vocês. Aproveitem. Usem da melhor forma possível. André, muito obrigado pela tua participação aqui. Recebi André Ursini, que é diretor de expansão da ICIPAR, que falou aqui do Complexo Empresarial Andaraguá. Um dia eu aprendo. Leandro, muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Eu que agradeço, Carlão. Um abraço a todos. Parabéns pela iniciativa de agregar, sabe? Eu acho que é legal, eu acho que tem que parar com esse negócio, sabe? Do povo ficar naquele jeitinho amuado, que o pessoal fala muito, né? Que o brasileiro tem síndrome de vira-lata. E parece que tem mesmo, porque aí fica com esse negócio que você me falou aqui, o que eu vou ganhar com isso, o que vai trazer. E só tem que acabar com isso. Sobra pro meu lado. Né? Não é, rapaz. E só assistindo. Na verdade, o intuito maior nosso foi fazer com que as pessoas pudessem se movimentar e participar mais, agregar mais, como você falou bem. Não ficar simplesmente assistindo tudo isso, essa movimentação na cidade e assistindo passivamente, vendo o que vai acontecer para ver o que vai dar lá na frente. Não, é importante essa participação Faustão das tem pessoas. uma frase que eu ouvi dele, não sei se é dele, mas eu ouvi na boca dele, eu achei muito legal. O gostoso é você fazer o mundo girar, ficar só olhando o mundo girar não tem graça. E é isso que a gente está falando. Sabe, pessoal, tem que ir para cima.
Leandro, obrigado. Eu que agradeço. André, obrigado. Um Obrigado a abraço. você também que esteve conosco aqui nesse programa gostoso, nesse bate-papo. Eles vão voltar, tá? E continue ligado aqui no programa, porque a gente vai estar sempre dando as novidades, as notícias, para todo mundo ficar a par de tudo e botar a mão na massa. Até o próximo programa.